Fala pra mim, você consegue perceber os seus erros, as suas parcelas de culpa nas situações que se colocam no seu relacionamento? Ou você tá mais para aquela passagem bíblica que diz que é mais fácil tirar o cisco do olho do seu irmão do que olhar a trave que está nos seus olhos? Pois bem, eu estava lendo nesse tempo, o meu devocional tem sido sobre a história de Davi. E todos conhecem, não é mesmo, o grande erro que Davi cometeu ao se deitar ali com Batseba, que era a mulher, né, do Urias, e diante disso é colhida a consequência de uma gravidez. E para resolver essa situação, ele tenta ali fazer várias coisas e faz algo muito ruim, que é mandar matar o próprio esposo dela, Urias. E assim a Bíblia fala que ele fica por um tempo sem tomando a Batseba ali como esposa, depois que Urias morre, e segue a vida. Só que Deus, lógico, não deixa isso barato, né? Não deixa isso sem nenhuma consequência, sem corrigir. E aí Deus usa um homem, o profeta Natan, para trazer uma mensagem para Davi. E eu quero ler com você essa história porque, sinceramente, falou muito ao meu coração e eu sei que vai falar com você também. E diz assim: dois homens moravam em certa cidade, um deles era um homem rico e o outro pobre, e o rico era dono de rebanhos de ovelhas e gados, porém o pobre possuía uma só, somente uma ovelha. E essa ovelha ele a tratava com muito amor. Era um animal de estimação dos seus filhos, comia com eles no mesmo prato, bebia no mesmo copo, e eles tratavam essa ovelha com muito carinho. Mas certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar a ovelha do homem pobre, a única que ele tinha, e preparou um banquete para o seu visitante. Quando Davi ouve essa história, a Bíblia vai dizer que ele ficou furioso e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve ser morto, e por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. E então, a parte que eu mais gosto. Então Natan disse a Davi: você é o homem rico da história. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, o palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas, também dei a você os reinos de Judá, de Israel, e se isso não bastasse, Davi, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Por que você matou Urias? Por que você roubou a mulher do Urias, né? E então você vê Deus vindo corrigir Davi. E é interessante porque justamente Davi, ele não tinha até então se atentado por grande erro que ele tinha cometido, por uma coisa tão horrível que ele tinha feito, né? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que amava o Senhor, e a gente lendo 1 Samuel, a gente vai ver que o tempo todo Davi buscava o Senhor, buscava a orientação de Deus, só fazia as coisas que Deus realmente instruía ele para fazer. Mas ele, num certo dia, ele comete esse grande erro, certo? E lendo sobre isso, sim, eu comecei esse vídeo falando quantas vezes nós apontamos, conseguimos ter uma facilidade enorme de enxergar o erro do outro, acusar, condenar o outro, né? Mas nós não olhamos para os nossos próprios erros, não nos condenamos, não fazemos essa autoavaliação, certo? Que foi aqui o que Davi fez. Ele condenou aquele homem da história e, na verdade, esse homem da história era ele, né? E quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes não culpamos os outros, condenamos os outros e, na verdade, quem realmente está errado na história, na situação,
muitas vezes somos nós. Mas eu quero usar esse vídeo também para trazer algo que o Senhor ontem, no momento de almoço, trouxe. Porque o meu marido fala assim, interessante, Davi, ele cometeu um erro só passar, gente. Davi cometeu um erro muito mais grave do que Saul, né? E por quê? Por que Davi foi perdoado? Teve as consequências dele, sim, mas foi perdoado pelo Senhor, né? E teve o relacionamento dele ali com o Senhor restaurado. E Saul não, né? E aí quando veio essa pergunta, a gente ficou assim pensando, e aí o Senhor ele ministrou uma resposta ao meu coração, que foi porque Davi, ao ser corrigido, a ser confrontado com o erro dele, Davi ele se arrepende genuinamente. Davi ele reconhece o erro dele. Ele pratica o arrependimento genuíno, verdadeiro. Ele tem o coração dele quebrantado, ele escreve o Salmo 51 que vai mostrar isso, o miserável homem que ele é, a graça do Senhor sobre a vida dele, tu entende? Ele se arrepende de verdade. E a Bíblia vai dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles podem ficar brancos como a neve. E Saul não tem essa atitude. Quantas vezes Deus levantou Samuel para corrigir Saul, mas Saul não se arrependia. Saul, ele só olhava para ele mesmo. Saul era um homem extremamente vaidoso, que tinha um remorso, é verdade, eu errei, mas lá no fundo ele realmente não se arrependia do ato dele. E foi por isso que a graça do Senhor não alcançou. E eu quero dizer para vocês que a mesma coisa, gente, acontece nos nossos relacionamentos. Nós trazemos esse DNA muito assim do Senhor. Porque eu quero dizer para vocês que ainda que as pessoas possam cometer atos muito ruins, sabe, contra a gente, eu vejo uma certa facilidade, não é facilidade, mas uma disposição em perdoar genuinamente quando a gente realmente presencia o arrependimento no outro, sabe? Quando a gente percebe e vê que o outro realmente está arrependido, a gente é capaz de perdoar sim, sabe? Seguir e restaurar o relacionamento. Mas se não há arrependimento genuíno, logo não tem como restaurar um relacionamento, criar novamente uma conexão, entende? Então a gente adota isso muito do DNA de Deus, porque Deus ele sempre está disposto, né, a nos perdoar, a nos alcançar, a nos restaurar, mas desde que haja um coração quebrantado, desde que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro, sabe? Desde que a gente tenha consciência e clareza realmente do nosso erro, sabe? E isso a gente traz para os nossos relacionamentos. Se é claro, a gente está alinhado com Deus, se a gente está buscando o Senhor, se a gente tem uma relação com Deus, se o outro falha conosco, se o outro erra, nós vamos sim ter a disposição de perdoar, no ainda que, sabe? Então, essa mensagem para você, que você possa, primeiro, não apenas ser cego para os seus erros, sabe? Mas pelo contrário, que você possa reconhecer, se arrepender, se humilhar, sabe? Se quebrantar. E segundo, se você é a pessoa que foi atingida pelo erro do outro, que ao ver um arrependimento genuíno nessa pessoa, você possa ter a disposição em perdoar e restaurar um relacionamento.